A fibrilação atrial, como diz o nome, é um tipo de arritmia que se localiza nos átrios, ou seja, nas câmaras superiores do coração. E ela tem como principal característica ser um ritmo irregular. Na fibrilação atrial, o coração ele pode acelerar, mas de uma forma irregular, e pode também ficar desacelerado de uma forma irregular. É a arritmia mais frequente nas pessoas idosas, e à medida que a nossa população está envelhecendo, isso no mundo todo, a fibrilação atrial tem sido cada vez mais prevalente. A característica principal da fibrilação atrial é que os átrios não se contraem de uma forma regular como deveriam. Eles não impulsionam o sangue como deveriam impulsionar. Eles ficam fibrilando. Então, o que acontece? O sangue que está localizado dentro dos átrios, ele fica parado. Existe então uma movimentação muito lenta daquele sangue dentro dos átrios, e isso faz com que aumente a chance de formação de coágulos. Os coágulos são formados toda vez que a nossa circulação sanguínea não está se movimentando de forma adequada. Quando se forma um coágulo sanguíneo dentro do átrio, ele pode se deslocar e ele pode entupir qualquer vaso sanguíneo à distância, inclusive o que é mais grave e mais frequente é provocar um acidente vascular cerebral, que é o clássico derrame cerebral. E isso pode trazer sérias sequelas para o paciente portador de fibrilação atrial. O tratamento da fibrilação atrial é muito variado. Ele pode se iniciar com medicamentos que controlam a arritmia, que controlam a frequência cardíaca. Às vezes o indivíduo portador de fibrilação atrial ele precisa levar um choque elétrico no coração para revertê-la, é o que nós chamamos de cardioversão elétrica. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ou visto em algum filme, às vezes quando o paciente leva um choquezinho no coração para reverter uma arritmia. E pode ser tratada também por meio de ablação por catéter. A ablação por catéter ela é uma cauterização dos focos que provocam a arritmia. Então um catéterzinho, que é uma espécie de uma cânula comprida, como se fosse um espaguete, é colocado na veia da virilha do paciente, ele é levado até o coração e aí ele procura aonde estão os focos responsáveis por essa arritmia e os cauteriza. Com isso o paciente pode ficar livre dessa arritmia sem tomar antiarrítmicos, sem tomar medicamentos. Às vezes, o paciente que não controla a arritmia só com remédios, fazendo a ablação, ele pode não só ficar sem os remédios, como passa a controlar com doses menores desses medicamentos. Então, tudo depende do estágio da fibrilação atrial, da idade do paciente, da origem de como ela começou, se o paciente tem ou não uma doença associada, e isso deve ser visto pelo cardiologista para que ele possa orientar da melhor forma o seu paciente.